É isso aí, vamos para mais questões. Vamos embora, gente. Continuando com a resolução de questões pela banca IGEDUC. A questão tem um texto associado que não há necessidade de leitura, tá? Mas para que vocês entendam que texto é esse, o título do texto é Os preocupantes efeitos de longo prazo da pandemia que agora estão sendo observados nas crianças. Vamos fechar isso aqui, porque com o fragmento nós conseguiremos resolver essa questão e as outras. Então, vamos lá. De acordo com as regras de regência verbal, analise as afirmações a seguir. Fragmento é esse aqui, ó. Em março de 2020, o fechamento das escolas em todo o mundo alterou. Olha aqui, alterou profundamente a rotina de mais de 2 bilhões de crianças e jovens. Gente, o fechamento das escolas em todo o mundo alterou o quê? O que foi alterado? A rotina. Já respondemos. Temos aqui um verbo transitivo direto. Temos aqui o nosso objeto direto. Olha a questão. O verbo alterou é transitivo direto e estabelece relação imediata com o complemento à rotina, sem exigência de preposição. Perfeito. Já respondemos aqui a nossa questão. Vamos aqui para marcar. É isso aqui. Agora, por que não é a letra B? É objeto indireto, vimos que não é direto. O verbo alterou funciona como verbo intransitivo, errado, porque não tem sentido completo. O verbo alterou apresenta dupla regência, de forma alguma. Então, questão respondida. Pronto, deu um time, vou retornar a essa questão. Novamente, como eu disse anteriormente, não há necessidade de leitura do texto. Esse fragmento aqui já nos dará total condições de respondermos. De acordo com a classificação do período, analise as afirmações a seguir e assinale a correta. O enunciado constitui período composto por subordinação, formado por duas orações, ou seja, dois verbos, uma principal e uma subordinada substantiva introduzida por quem? Pela conjunção. Vamos lá, especialistas alertam. Já temos um verbo, ou seja, uma oração, que temos aqui a nossa conjunção. Sem ações coordenadas entre políticas públicas, famílias e escolas, as consequências negativas se prolongarão. Temos o outro verbo aqui. Então, nós temos aqui, gente, um período composto por subordinação, com dois verbos, duas orações, uma principal, a outra subordinada, e temos a conjunção aqui. O enunciado constitui período composto por subordinação, formado por duas orações, uma principal e uma subordinada, substantiva introduzida por conjunção. Perfeitamente. Encontramos a nossa alternativa, certo? A letra B não vai configurar, porque aqui está falando que o enunciado configura o período composto por subordinação, composto por três, a gente viu que não. Aqui também está falando três orações, não. E aqui dizendo que o período é simples, não é, porque ele é composto, tem mais de um verbo. Perfeitamente. Questão tranquila. Treinamento é tudo. IGEDUC, texto associado. Vamos ler esse fragmento que será ideal para respondermos, tá? Temos aqui, ó, o ensino da leitura envolve estratégias didáticas que ultrapassam a simples decodificação, articulando mediação docente, diversidade de gêneros textuais, definição de objetivos de leitura. Estudos recentes apontam que práticas sistemáticas de leitura favorecem a construção de sentidos, o desenvolvimento da criticidade e a participação ativa do leitor no processo de compreensão, entendendo a leitura como prática social, cognitiva e integrada ao contexto escolar.
De acordo com o texto base, analise as informações a seguir e assinale a correta. As estratégias de leitura concentram-se na automatização do reconhecimento. Automatização, gente. Do reconhecimento de palavras, reduzindo a necessidade de mediação pedagógica. Pelo contrário, aqui reduzindo, aqui está falando o seguinte: articulando mediação docente. Olha aqui, articulando mediação docente. Errada. Letra B diz: ensino da leitura valoriza principalmente a reprodução de informações explícitas do texto, deixando em segundo plano a inferência e a criticidade do leitor. Aqui está falando que a leitura favorece a construção de sentidos e desenvolvimento da criticidade, desenvolve, e a participação ativa do leitor. Errada. As estratégias didáticas de leitura priorizam a mediação do professor, a diversidade textual, a definição de objetivos, sendo a construção ativa de sentidos pelo leitor, completamente correta. Olha aqui, participação ativa do leitor no processo de compreensão. Já achamos aqui a nossa alternativa. Vamos ver aqui a letra D? As estratégias didáticas de leitura têm como foco exclusivo, cuidado com essas palavras, o domínio das regras linguísticas, desvinculando a compreensão do contexto social, totalmente equivocada. É isso aí, gente. Vamos para mais questões. Obrigado pela participação e retornaremos em breve para mais questões da banca IGEDUC.